todos, a todas aqui presentes, né? Assim, plagiando Adriana, bom dia a todos, né? Bom, pessoal, é sempre um prazer retornar a Araçatuba. Eu passei por aqui até para delatar um pouquinho a minha idade, nos anos de 1985. Aqui eu passei uma pequena parte do meu estágio na condição de aspirante oficial. Isso faz muito tempo, a maioria da plateia não estava nem viva ainda, né? Que é muito bom. E de lá para cá, alguns contatos eu tive aqui com o povo de Araçatuba, no mais das vezes a convite até da Polícia Militar, em algumas palestras, em alguns encontros. E por isso eu gostaria de saudar de uma maneira bastante fraterna o meu amigo Coronel Botero, uma pessoa maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer ainda na Polícia Ambiental. Eu falo isso só para ver ele fazer aquilo, ele já está chorando. Uma das pessoas mais emotivas, e é gostoso a gente ver um ser humano deixar vazar suas emoções. Isso mostra que a gente é humano. Esse é o grande lado. Botero, você é uma pessoa que vive de verdade, isso não é protocolar, faço questão de dizer isso em público do meu coração. Te conheço há algum tempo já e aprendi a cada dia a te admirar. Parabéns pelo evento, parabéns a toda a sua equipe, parabéns pela ideia brilhante de trazer o professor Luiz Flávio Gomes, que é um dos grandes ícones do direito penal e processual penal do Brasil, e já com um renome internacional, pessoa que deu para se perceber que, em que pese todo o quilate que tem, todo o arcabouço que tem intelectual e acadêmico, não perde a simplicidade e se comunica como poucos se comunicam. Consegue passar um conteúdo extremamente intenso, com uma densidade que poucos têm, mas faz isso de uma maneira jovial, de uma maneira tranquila. Eu acho que foi bem ao encontro dessa pessoa maravilhosa que você é. Você me disse que ainda não o conhecia pessoalmente, eu acho que, conhecendo, acho que perceberam algumas similitudes na personalidade, nessa personalidade humana que ambos têm. Eu gostaria de saudar o meu amigo, professor Miller, Coronel Miller, meu amigo Jorge Tasca, lá de Santa Catarina, a quem eu peço uma salva de palmas. Tasca eu conheci ainda tenente, ainda tem cara de menino, ainda é um menino ainda, mas conheci tenente, a gente viu esse rapaz crescendo, não só dentro das graduações da Polícia Militar, mas principalmente no plano acadêmico. Tasca é um dos jovens mais brilhantes que eu conheci ao longo dessa jornada nossa, de tentar atuar, fazendo interlocução com uma série de públicos, e principalmente o público acadêmico, não que outros públicos não merecessem, ou que não tivessem ouvidos para nos ouvir, mas principalmente porque, até indo ao encontro do que o Luiz Flávio Gomes disse, é exatamente na juventude que a gente espera poder depositar crédito num futuro de mudanças. O papel nosso é de, talvez, com a maturidade, conter um pouco desse ânimo que os jovens têm. Isso com a experiência. Mas só essa experiência, ela nos leva muitas vezes a nos manter no mesmo lugar sem que o ser humano possa evoluir. E o Tasca é um desses que conseguiu gravitar nesse sentido. Encerrando as saudações, e na pessoa dele eu peço a vênia para saudar todas as autoridades do meio jurídico, especialmente aqui da Casa do Advogado, os nossos colegas advogados. Eu gostaria de fazer reverência ao meu amigo, Dr. Emerson Sumariva. Dr. Emerson Sumariva é um colega meu de faculdade lá em Rio Preto. Estudávamos juntos no meu apartamento quando começamos essa jornada. Ele seguiu na magistratura, eu persisti na polícia. Ele me chamava muita atenção. Senhor, vem para a Caixa, você também. E eu fui insistindo. Confesso que o tempo passou, a gente acabou se apaixonando pelo que faz, e isso faz um bem gigantesco. A gente saber qual é o seu lugar no espaço, para fazer esse lugar crescer, esse lugar atingir a dignidade que a gente espera que tenha, no caso, as forças policiais. Bom, da onde surge esse que é um dos encontros com o objetivo de debater segurança pública na sociedade paulista, no seio da sociedade paulista? Sem ufanismo, eu poderia dizer, porque teria aqueles que testemunhariam nesse sentido, surge em Rio Preto, ainda quando no comando da região próxima daqui, do comando do CPI-5, nós fizemos exatamente no dia 11 de abril passado, um congresso que teve uma magnitude, eu diria, internacional, não só pelo luxo do nome,
pelo glamour, mas porque nós tivemos a oportunidade de trazer naquela ocasião, até para testemunhar de viva voz e de corpo presente, modelos policiais alienígenas. Nós trouxemos, naquele dia 11 de abril passado, um chefe de polícia da Espanha, um chefe de polícia da França, um chefe de polícia de Moçambique. Trouxemos numa mesa de debates uma pesquisadora da Unesp, amiga minha, da Unesp aqui em Marília, que já há mais de 10 anos coordena uma revista de estudos, de pesquisa na área de segurança, que é o Laboratório de Estudos de Violência e Segurança da Unesp em Marília. E, naquele momento, estava conosco também Coronel Miller e outros colegas da Federação Nacional das Entidades de Oficiais Militares, e procuramos, num público inscrito que superou 1.200 inscrições e presentes, algo em torno de 800. O espaço era na Unip, lá de Rio Preto, um auditório padrão da Unip, que todos conhecem, bem vasto, e ficou o tempo todo lotado. E deu para ter certeza que realmente os inscritos compareceram, porque a gente pediu que cada um trouxesse 1 quilo de alimento não perecível. Isso daí foi a prova, porque simplesmente anotar o nome na lista de presença não significa grande coisa em congressos, né? Os médicos que o digam isso, né? Diga-se de passagem, ninguém faz congresso de medicina em Buritama. Os congressos de medicina são em Florianópolis, são em Natal, são em Orlando, né? Mas ninguém faz aqui em Sales. E aquele evento acabou atraindo as atenções da nossa Associação dos Oficiais. Estava presente ali o Coronel Correia de Carvalho, que é um dos diretores de todo o interior, ele já inativo, aposentado, mas ainda muito ativo na direção da nossa associação. Gostou daquilo, trocamos uma ideia e a coisa evoluiu dentro de uma outra temática. E aí eu já começo a abordar o tema propriamente dito. Aquele congresso tinha o título Repensando o Direito à Segurança. Esse congresso, que se espalha pelo estado todo, do qual aquele foi o embrião, ele trabalha, e eu participei da discussão, da formatação dessa sequência no estado todo, ele procurou trabalhar o aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, por isso, trazer dentro desse contexto o papel da polícia. E por que a gente sempre coloca direitos humanos e polícia em temas que aparentemente se chocam? Essa é a primeira questão que eu gostaria de jogar à reflexão de vocês. Mas lá no inconsciente, não é necessário que qualquer um de nós levante a mão e diga. Não é necessário que se pergunte, mas por que quando se fala em direitos humanos, se pensa de cara um antagonismo entre os dois temas? Polícia e direitos humanos parece que são temas antagônicos. E será que são? Não. Mas são postos ou eu estou pensando muito além? Ou muito aquém? Quando se vê a abordagem desse tema, seja nos meios de comunicação social, seja nos grandes congressos, a grande questão de fundo é: a polícia é uma grande violadora de direitos humanos. Agora, quando sai o anuário estatístico do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ainda que a pesquisa não tenha sido tão bem explorada pelos meios de comunicação social, a ponto de desvendar as minúcias que estão dentro daqueles dados estatísticos e daquelas abordagens, mas o que se estampa é: a polícia brasileira mata em 5 anos mais do que a polícia norte-americana matou em 30. É isso que fica. E quando se joga essa mensagem, como cada um de nós recebe essa mensagem? Polícia violenta. Polícia dos Estados Unidos, uma polícia que respeita absolutamente direitos humanos. Polícia brasileira é uma polícia que viola constantemente direitos humanos. Ainda que nós tragamos ao debate o número de policiais que são mortos, isso daí talvez simplesmente suavize. E dá a impressão que o discurso é um jogo de palavras e uma retórica. De um lado, os defensores da polícia dizendo que policiais morrem. E dá a impressão que deveríamos dar graças a Deus que eles morrem, porque ao menos temos aí argumento contra a tese daqueles que nos dizem violadores dos direitos humanos. Mas vejam vocês que absurdo de ordem lógica. E é um absurdo de ordem lógica que habita simplesmente no campo da retórica, do discurso. E o discurso impressiona, porque ele simplesmente faz seduzir aqueles que não têm capacidade de analisar, de avaliar, e avaliar de maneira serena, e de buscar até nas entrelinhas do objeto da pesquisa, se realmente o que motivava a pesquisa era a busca da verdade, que é o papel de qualquer cientista,
ou se era a afirmação de uma ideologia. Me parece que muito mais as pesquisas no campo, aqui no Brasil, se orientam no sentido de reafirmar uma ideologia que ainda vive atormentada pelos fantasmas do passado, atormentada por um passado em que vivemos um regime fechado, ainda é extremamente glamuroso, ainda nos faz ocupar um espaço nas elites intelectuais, falar de ditadura, quando nenhum de nós, até mesmo eu, que completei esse ano 50 anos, que nasci em agosto de 64, o ano daquilo que alguns chamam de revolução, daquilo que outros chamam de ditadura ou golpe militar, eu não tinha consciência. Quantos anos eu tinha quando saio AI-5? 5, 6, 7 anos. Qual a lucidez que eu tinha? Mas até hoje, nós, professores universitários, ou uma parcela dessa categoria, faz questão de inocular em cada um dos jovens que não viveu isso, mais do que simplesmente um conteúdo histórico, mais do que simplesmente fatos, mais do que simplesmente analisar os fatos para que eles não se repitam ao longo da história futura. Mas parece que a gente quer deixar um ranço, parece que a gente não quer evoluir, parece que a gente quer passar para esses jovens os mesmos preconceitos e o mesmo sofrimento que a gente tem. E diga-se de passagem, dessa sociedade antiga, que procura reviver os seus mortos agora, poucos efetivamente sofreram. Poucos efetivamente foram aquilo que se costuma dizer vítimas da ditadura. Me recordo que é coisa de uns 4 anos atrás, um dos intelectuais caiu na besteira, me foge o nome dele agora, não era um tema que eu iria abordar, mas só para encerrar esse tópico. Ele resolveu chamar a ditadura brasileira, comparada com a chilena, quando o caso Pinochet vinha em ebulição, chamar a ditadura brasileira de dita branda. Não sei se alguém aqui se lembra dessa expressão, que acho que tem lá uns 5, 6 anos. Ele foi massacrado pela comunidade intelectual, porque perceberam na fala dele um antídoto ao discurso que vinha se perpetuando e não deixou de acontecer até agora. E aí eu digo aos senhores e às senhoras, direitos humanos e polícia é um tema que deveria, e acontece nas sociedades evoluídas, andar passo a passo. Pobre coitada da sociedade que vê na sua polícia um instrumento de violência. Porque ela está pagando por isso. Pobre coitada da sociedade que não percebe o seu papel em tentar transformar fatos isolados ou até posturas institucionais de uma ou de outra agência policial que não seguem no sentido do bem comum. A falha é dessa sociedade. E a realidade do cotidiano é que isso não é uma massa. A gente não pode generalizar isso às escâncaras, como às vezes o tema posto nos leva a imaginar. É preciso ter ânimo refletido para poder perceber essas coisas. E quando a gente começa a refletir, e quando a gente começa a receber dados concretos, que nos fazem ao menos retomar a forma de reflexão, a forma de percepção do problema, talvez aí a gente comece a evoluir. E talvez aí o tema direitos humanos e polícia já não trate mais de um antagonismo, mas de uma sinergia de algo que deve ser, na verdade, a grande mão do Estado na defesa dos direitos humanos. Ou a quem, sem querer ser populista ao dizer isso, ou pequeno no discurso, ou a quem nós recorremos nos momentos de aflição. A hora que você chega e vê sua casa assaltada, a hora que você se vê à frente de um marginal e tem oportunidade para pedir socorro, a quem você vai fazer isso? Por mais aprovação que tenha o Corpo de Bombeiros, não é ao Corpo de Bombeiros que você vai ligar. Essa mesma pesquisa, ela trouxe, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ela trouxe uma graduação em níveis percentuais de aprovação ou de confiança em órgãos públicos. A imprensa, que tanto às vezes massacra os órgãos de segurança pública como um todo, ela está 7 números, salvo engano, acima em grau de confiança. Se os números do Metraem, a polícia, os órgãos policiais, em geral, estão na casa
dos 37% de aprovação, e a imprensa está na casa dos 44%, salvo engano. Lá, no fim da fila, estão os políticos, por razões que talvez não seja aqui o momento de se discutir. Mas eu começo essa minha fala exatamente chamando a atenção para isso, para que cada um de nós desarme-se dos preconceitos, dos estereótipos, dos arquétipos, e comece a perceber, desde agora, desde os bancos acadêmicos, para que nós, professores, pensemos e possamos refletir um pouco mais qual é o nosso papel na formação dessa juventude. Para que daqui a pouco o ânimo deles não desapareça e eles se transformem nos velhos que hoje somos e que perdemos ao longo do tempo o interesse em mudar as coisas. E a proposta é de uma revisão absoluta de paradigmas. Isso está mais do que estampado na realidade, está posto no caput do artigo 5º da Constituição. Entre os direitos fundamentais está o direito à segurança. Bom, mas que ela não acontece na sua plenitude, isso é óbvio. E aí eu costumo dizer que nós temos dois grandes gargalos, dois pontos de estrangulamento que não nos permitem ter, numa visão absolutamente instrumental. Eu não vou aqui, até porque isso já foi muito bem pontuado pelo professor Luiz Flávio Gomes, e é a mais absoluta realidade, eu não vou aqui buscar como solução para o problema de segurança pública a revisão das normas penais, das normas processuais ou dos instrumentos de proteção social, que são as agências policiais, Ministério Público e Judiciário. Eu não vou dizer que eles são a panaceia para isso, não. Seria um absurdo. Mas, ao mesmo tempo, me parece soar, não utópico, mas surreal, imaginar que tão somente na expectativa de que tenhamos uma mudança cultural, uma mudança de valores, e eu espero que ela seja para melhor, porque o que se vê não sugere isso. O que se vê na sociedade moderna não sugere um crescimento no sentido dos valores que o ser humano e o grupo de seres humanos, até na sua célula mais elementar, que é a família, tenha conseguido conquistar. O que se mostra, o que se vê no dia a dia, é que isso, sem saudosismo algum, sem pensar de maneira reacionária, isso parece revelar que a cada dia, desde as famílias, no trato com seus filhos menores, até os professores, no ensino fundamental, no ensino médio, e mesmo nas universidades, eles não conseguem mais manter uma relação em que se cultue valores. Essa questão do jeitinho e muito mais que com ele vem. Muito mais que com ele vem. Do respeito a valores. Bom, se eu vou deixar de lado, fazendo para fins absolutamente didáticos, eu vou fazer um recorte metodológico, não vou abordar a questão social. Eu vou me prender agora à questão jurídica. E por quê? Porque minha formação é na área do direito, porque me apaixonei pelo direito em 1982, quando até então pensava em fazer engenharia eletrônica, fui aprovado no vestibular para fazer engenharia eletrônica, e acabei conhecendo o direito, me apaixonei pelo direito, e de lá para cá não larguei mais o direito. Completo em janeiro agora 17 anos como professor. Professor diariamente, não palestrante eventual. Gosto disso, me satisfaço com isso, sinto que cumpro um papel social com isso, e sinto que posso contribuir em algo com isso. Ao menos pelo mau exemplo. Olha, não quero ser como esse cara. Minimamente assim. Mas a gente tem essa fé. E se eu acredito no direito como mecanismo, eu tenho que ver nele também uma ferramenta não absoluta, não poderosa, não onipotente, de transformação social. Eu tenho que saber respeitar a minha ciência. Minha ciência não é um penduricalho de outra. A minha ciência não é um apêndice que, inflamado, se retira e joga fora. Eu tenho que perceber no direito, e é por isso que nós fazemos direito, e é por isso que nós estudamos direito, é por isso que nós seguimos no estudo do direito, e por isso que nós devemos acreditar no direito. Ele tem o seu papel como instrumental. Assim como o ser humano, ele não pode jamais pensar em reprimir as doenças, quando na verdade deveria evitá-las. Fumar faz mal. Alguns fumam. Beber em excesso faz mal. Alguns bebem. Usar drogas eu já não sei, porque a gente está discutindo se deve ou não legalizar o uso de drogas, e os argumentos intelectuais, eles são bastante sedutores, eu não diria convincentes.
Mas se prevenir tudo isso é muito mais inteligente, também eu não posso deixar de perceber que a natureza humana, nessa metáfora que eu estou fazendo, ela vai exigir que em algum momento eu faça uso de alguma ação reparadora. Eu vou precisar de um médico, sim. Eu vou precisar de um remédio, sim. Mesmo que eu tenha a vida mais saudável do mundo. E não com essas mesmas palavras, Emile Durkheim, ele falava do crime como um fenômeno natural nas sociedades, como é natural a doença no corpo humano. Com a mesma naturalidade. Por isso que eu trago essa alusão. Se de um lado eu vejo que é inteligente prevenir a ocorrência de doenças, tendo uma vida saudável, fazendo caminhada, deixando de usar drogas, cigarro, bebida em excesso, ao mesmo tempo eu tenho que reconhecer que naturalmente a condição humana vai me fazer, uma hora ou outra, necessitar de uma repressão a essa anti-saúde. Então eu tenho que perceber que não a polícia, mas toda a estrutura de persecução penal tem o seu papel. É o papel de um cirurgião que vem e retira aquele corpo estranho que foge do que espera-se de um corpo saudável. Esse é o papel do direito. Nós vamos ver, e há no meio acadêmico, uma tendência muito forte, cada dia mais presente, de atrelar o direito e todos os que lidam com esse campo do conhecimento humano como se fossem pessoas tapadas, como se nosso pensamento fosse tópico, como se o direito nos colocasse grilhões. E, na verdade, não é isso que o direito nos faz. A norma posta, ela simplesmente estabelece um padrão de conduta que deve ser seguido, em tese, um comportamento que foi admitido em consenso social, ao menos por conta dos representantes que essa sociedade põe para deliberar a respeito disso, ainda que esses representantes sejam o Tiririca, ainda que sejam o russomano. Eles estão lá, não por outro caminho, senão por aquilo que nós tanto adoramos, que é a democracia. Meio às vezes, mas são eles que vão estar lá. E é exatamente reconhecendo o papel e a importância do direito que eu diria a vocês. Existe no direito penal e no direito processual aquilo que eu costumo colocar como pontos de reflexão para que a gente possa afastar os gargalos. Nós trabalhamos no direito penal com dois lados, um movimento que eu diria pendular, e é fácil de se observar isso até na evolução legislativa. De um lado eu vejo as correntes minimalistas. Eu vejo lá Ferraioli falando de um garantismo penal. Eu vejo, de outro lado, o Zaffaroni falando de um absurdo maior, de uma vertente extremamente marxista, que é o abolicionismo penal, dizendo que o direito penal jamais cumprirá o seu papel social. Na esteira disso, vem aqueles tantos que discutem como quem discute num boteco tomando cerveja e comendo amendoim, dizendo que cadeia não reeduca ninguém. Mas é óbvio que cadeia não reeduca ninguém. O que deveria educar alguém é a escola. A cadeia é estabelecimento penitenciário, pena, penitência. Não é de se deixar de lado aquilo que diz o caput do artigo 59 do nosso Código Penal. O juiz, quando estabelece a pena, ele estabelece o suficiente para reprimir e também para prevenir o crime. A pena tem um caráter, sim, penitenciário, de penitência. O discurso de que abolir o direito penal é o caminho para a salvação, ele é falacioso. Basta ver o que nós temos recentemente aqui no Brasil, a alteração a nova lei de drogas, que até num primeiro momento o professor Luiz Flávio Gomes sustentou a tese e logo voltou atrás, que teria sido descriminalizado o uso de drogas no artigo 28. Mais adiante, a comunidade jurídica mesmo se revoltou com a postura, a avaliação dele, ele fez uma reanálise e percebeu que, na verdade, o que a lei trouxe, ela foi, na verdade, uma nova espécie de lei, de pena, até então não prevista na lei de introdução ao Código Penal, que é a pena de advertência. Basta a gente lembrar também, muito recentemente, que com toda a sua boa vontade, quando é editada a primeira lei, chamada Lei Seca, mudando a redação original do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o que na verdade aconteceu foi o começo de uma impunidade. Foi exatamente a partir daí em que todos, e não era preciso que alguém fosse do meio jurídico para saber,
que você não deveria soprar o bafômetro quando o guarda pedisse, porque bafômetro não é prova pericial. E que você tem direito a não produzir prova contra si mesmo. Não sei bem por onde que eu aprendi isso, mas eu tenho esse direito. E que eu não devo deixar extrair sangue. E mais, mesmo quando você soprar o bafômetro, isso não vai valer absolutamente de nada. Porque o que a lei passou a pedir, a primeira lei seca, foi que houvesse uma concentração de álcool no sangue. E não no ar alveolar pulmonar. A partir daí, o que aconteceu? Praticamente nem multas mais eram feitas. Eu fiz um levantamento há uns tempos, isso já vai há algum tempo, foi logo depois da lei, salvo engano foi em 2009 ou 2010 que eu fiz esse levantamento. Em Rio Preto, num semestre, mais de 800 casos de pessoas embriagadas conduzidas à delegacia. Um só resultou em prisão em flagrante. Só um. E os outros? Multa. Será que não há impacto nenhum? Qual é o papel do direito? Então, acabemos realmente com o direito. Se o direito não serve para nada, acabemos por completo. De outra banda, a gente vai encontrar posturas que são tidas como um pouco mais extremadas. Gunther Jacobs, ele vai falar de um direito penal do inimigo. E é estranho como a gente vê no meio acadêmico, e mesmo nas publicações que se vê na internet, cuidado com o que vocês leem na internet. Os sites jurídicos geralmente publicam tudo que lhes chega, sem um rigor científico um pouco maior. Então nós vamos encontrar muitos dizendo que Jacobs, quando fala de um direito penal do inimigo, ele está pregando um extremismo, um rigorismo penal. Eu não vou, claro que não é objeto da nossa discussão de hoje, mas só para deixar esse ponto, principalmente para os nossos acadêmicos aqui. Leiam Jacobs. Não precisa ler muito, não. Já vou dar a dica. Quando Jacobs fala do direito penal e do inimigo, ele não fala para tratar o infrator da lei como se ele fosse um inimigo de guerra, que deve ser exterminado. Não é isso que ele diz. Ele se refere a uma categoria especial muito presente na Europa, que é a dos terroristas. Porque a motivação daquele que age numa ação terrorista, lá presente, aqui pouco presente, a gente não consegue perceber isso com muita clareza, é de que aqueles, por motivação ideológica, político-ideológica, eles lutam contra o Estado. E o raciocínio dele tem lá a sua lógica. Não é preciso que a gente admita como correta, mas ao menos que a gente saiba exatamente o que a gente vai criticar. E não comprar mentiras que mal e porcamente são veiculadas pela internet. O raciocínio de Jacobs é o seguinte: ora, se um grupo terrorista se estabelece com uma ideologia política contrária àquela do Estado posto, e pratica aquelas monstruosidades de explodir bomba em escola, de explodir em hospitais, esse grupo, ele não está dentro do pacto social. Daquele mesmo contrato social de Hobbes, Rousseau e tantos outros. Ele abdicou do contrato social, ele sai do contrato social. E se ele sai do contrato social, ele não merece também a proteção do contrato social e merece um tratamento absolutamente diferenciado. Daí a expressão direito penal do inimigo. E não o inimigo ladrão de carro, ladrão de uma feira, o ladrão, um pequeno ou até mesmo um grande traficante. Não é o criminoso comum. Leiam o Jacobs. E por fim, há um autor pouco estudado no direito, que eu também recomendaria, principalmente aos acadêmicos, que é o Ralph Dahrendorf. Também fizeram um mau uso de uma obra dele, intitulada Lei e Ordem, virou até seriado norte-americano, dando-se a impressão que a polícia tem que bater, tem que matar, que bandido bom é bandido morto. Mas não é isso que Dahrendorf prega. O que ele faz, na verdade, é fruto da sua vida, de uma vida intelectual e de uma vida vivida. Dahrendorf é judeu, sai da Alemanha perseguido, volta para a Alemanha num pós-guerra, numa Alemanha totalmente destruída. E ele começa a ver o ressurgimento daquela sociedade. E nessa percepção ele vê que o tecido social estava esgarçado, porque a desgraça material, ela reinava com a guerra. E o que ele pensa então? O que está fazendo, o que está motivando essas pessoas a se reagruparem, a reconstruírem até materialmente essa sociedade, mas acima de tudo, reconstruírem
a ligação que há entre esses seres humanos. O que acontece é que eles são motivados por valores. Isto a guerra não destruiu. Ética, valores, respeito, esses bens não foram atingidos pelas bombas. Quando ele fala da lei e da ordem, ele pensa exatamente isso. E ele vai falar de uma nova forma de revolução. Mas isso é um tema para bem depois. Eu dizia que esse ponto do direito penal, pensar o direito penal como um instrumento importante no controle social, é algo que nós do direito devemos saber reconhecer. Senão, é só abolir por completo o direito penal. Se o resultado é só a educação, então acabemos com os tribunais e fiquemos só com professores. Uma coisa não é excludente da outra. Nas melhores famílias e também nas piores, acontece sempre a presença de uma ovelha diferente. Por que isso? Porque isso é da natureza humana. A conduta desviante não é algo artificial, é algo da natureza humana que talvez outros ramos do conhecimento possam desvendar. Psicologia, talvez. Mas o segundo grande gargalo, eu vejo, é dele que eu gostaria de falar, de uma maneira bastante sintética, ao menos para provocar reflexão, é de uma estrutura que é antiga, o que não a desabona pela antiguidade, mas talvez tenha sido útil no momento em que a sociedade operava de uma certa forma, em que a realidade socioeconômica e geográfica era outra, geopolítica era outra, e que hoje talvez não seja mais interessante, que é a estrutura dos órgãos de persecução penal. E dos órgãos de persecução penal, basicamente, agências policiais, Ministério Público, Poder Judiciário, colocando ao lado essa figura que é a defensoria, a advocacia pública, a advocacia privada, eu vou me fixar exclusivamente na questão das agências policiais. Nós temos, desde o Código do Império, um modelo que prestigia a forma em detrimento do conteúdo. Nós temos, desde o Império, isso foi passando com o tempo, até a era Vargas, em 1941, o nosso Código de Processo Penal, ele surge com grandes méritos, porque até então o modelo republicano permitia que cada Estado, o modelo federalista brasileiro até então, a primeira Constituição brasileira seguiu essa linha, tal qual, meio que uma cópia da Constituição norte-americana, permitia que cada Estado tivesse a sua legislação própria num grau de autonomia muito grande ao ente federado, coisa que seguidamente desapareceu, e a União, agora então, da Constituição de 32, 34 para diante, ela acabou aglutinando muito mais poderes na União, em detrimento dos órgãos, dos entes federados. Mas o grande mérito de Getúlio Vargas foi exatamente ter consolidado a legislação processual. E naquele momento, se atentarem para o que está estampado até hoje, na exposição de motivos do Código de Processo Penal de 1941, deixou-se de lado, dizia o ministro Vicente Rau, ministro da Justiça à época, deixou-se de lado o modelo dos juizados de instrução e optou-se pela manutenção do modelo de uma polícia que fizesse a intermediação entre o povo e o poder judiciário, em razão das distâncias que havia entre cada comarca. Mas eu me pergunto, será que em 1941 existia computador? Não. Naquela época, consta da literatura que os juízes foram censurados porque fizeram, pela primeira vez, sentenças em máquinas de datilografia. As sentenças eram feitas a caneta tinteiro. Naquela época, pensava-se em computador? Em talvez preparar uma sentença e mandar por disquete? Será que naquela época existiria, aqueles grandes ainda, 3,5, acho que chamava aquela coisa grandona que a gente entregava de imposto de renda? Será que naquela época alguém pensava que um dia existiria essa coisa chamada Rede Mundial de Computadores, a internet? Será que alguém pensou que a gente ia evoluir para tal estágio em que nós poderíamos fazer petições eletronicamente aos tribunais? E assinar digitalmente com uma senha? Alguém pensou nisso? Por isso que eu digo, antiquado que teve sua validade naquele momento,
Mas será que não é hora de repensar esse estado de coisas? Onde eu pus? Aqui. Se der para diminuir essa luz aqui, só para ficar visível o texto, eu não sei qual que é. Acho que inverteram. Aí eles vão dormir todos. Agora vai dormir mais ainda. Alguém quer pipoca aí, gente? O pessoal da pipoca pode passar nos corredores aí. Obrigado. Bom, o que a gente vai ter? Esse é o panorama. O que a gente tem aqui demonstrado, eu vou deixar esse material à disposição aqui da organização, está copiado já no computador, se alguém tiver interesse, ele está disponível. Mas é uma pesquisa de Adorno do ano de 2008. Naquele universo que se vê ali, a publicação em 2008, a pesquisa foi em 97 até 2001. Uma região de São Paulo, esse número de boletins, quase 350 mil boletins, dos quais 21.866 transformaram-se na cifra de 6,34% de casos que foram efetivamente investigados. O complicado é você perceber que não estão ali colocados naqueles boletins todos de qualquer natureza, mas estão somente os mais graves: homicídios, roubos, latrocínios, tráfico de drogas, furto e porte de drogas para consumo. E esse é o quadro que a gente vai ver. Mas não para. Sérgio Adorno é um dos grandes pesquisadores, e a pesquisa ela é relativamente antiga até, se a gente pensar de uma maneira muito pontual. Mas vejam o que a Folha de São Paulo publica recentemente, agora, no dia 14 de julho. Na capital paulista, apenas 2,5% das queixas de assalto, roubo, registradas em 2013 foram solucionadas. Isso vai exatamente ao encontro daquilo que o professor Luiz Flávio Gomes dizia. Mas com isso a gente deve criticar o órgão policial que atinge esse patamar vergonhoso? Elogioso eu não poderia dizer. É um índice de produtividade nesse sentido, não pode ser dito como algo digno de elogio. Seria muito fácil criticar a agência policial. Mas o que está errado por detrás disso? Seria, mais uma vez, a falta de educação? Não, aí é o gargalo processual mesmo. O que a gente vê aqui, lá nos idos de 1985, na chamada Comissão Afonso Arinos, que apresentou o anteprojeto de Constituição? Uma proposta de uma única polícia nos estados. E o grande barato dessa história é que a União nunca pensou seriamente em enfrentar a questão da segurança pública. Segurança pública é uma questão dos estados, a Polícia Federal, com toda a importância que tem, e tem, com todo o grau de eficiência que tem, e tem, ela tem um papel constitucional de reduzida expressão, de muita publicidade, mas reduzida expressão, de impacto na criminalidade muito pequeno, pífio. Quem, na verdade, carrega toda a questão social da violência e da segurança são as polícias estaduais, a Polícia Civil e a Polícia Militar, em cada um dos estados e no Distrito Federal. E aí, em 88, a gente vê surgir aquilo que foi pensado já na Comissão Afonso Arinos. Olha só, municípios com mais de 200 mil habitantes poderão manter guarda municipal, como auxiliar da Polícia Civil. E aí a gente começa a pensar em jogar fora tudo aquilo que se aprendeu em direito constitucional no tema federalismo. Como é que eu posso pensar um órgão municipal subordinado a um órgão estadual? Alguém consegue pensar isso? Só tem uma forma: pegar todos os livros que vocês compraram, leram, e que estão disponíveis nas bibliotecas de sua faculdade, jogar no lixo e começar tudo de novo. E é isso que Afonso Arinos, com todo o glamour que o nome e a pompa que o nome lhe rendeu à vida, propunha: guarda municipal como auxiliar da Polícia Civil. E isso revela algo mais tenebroso. É a União, pensando até sob o ponto de vista de uma Assembleia Nacional Constituinte, uma constituinte toda esquisita, que não foi eleita para ser constituinte, que se declarou constituinte. Tudo isso tem que estar nesse caldeirão de reflexão. E aí a gente vai pensar o quê? Está cômodo para a União. Ela joga a bomba para os estados, agora para uma polícia única, a grande salvadora da pátria, e o município passa a pagar, instituir, manter uma subpolícia, porque quem é auxiliar não é polícia,
é subpolícia. Isso deixa a União assistindo de camarote toda a evolução da criminalidade. Mais adiante, já bem avançados os trabalhos da Constituinte, o projeto Bernardo Cabral, porque vieram outros, em 87, volta ao modelo historicamente construído do Brasil. Eu não estou dizendo que ele é bom, não, e nem estou defendendo o modelo. Como o título da minha fala foi exatamente falar de ciclo completo, conceito e evolução histórica, é a partir daí que eu tenho que traçar um cenário. Historicamente, o que se tem no Brasil é uma visão dicotomizada de polícia, polícia militar, polícia civil. Duas polícias, uma delas com estética militar e uma outra civil, obviamente, sem essa estética. É isso que Bernardo Cabral pôs, mantendo a ideia de criação de guardas municipais. A redação final do artigo 144, naquilo que nos interessa, vai nos mostrar, primeiro, algo que é muito comum no discurso nosso da polícia, e que nos faz chamá-los, a vocês, sociedade, à sua responsabilidade. Eu juro que eu gostaria de chegar aqui em Araçatuba, ou mesmo na minha cidade, estacionar meu carro, que não tem seguro, e ter a tranquilidade, mesmo depois de tê-lo deixado trancado. Claro que a ocasião faz o ladrão. Mas eu gostaria de parar numa rua qualquer, não precisaria ser num local muito ermo, mas numa rua qualquer, voltar e encontrar meu carro lá. Eu acho que eu pago imposto suficiente para isso, para querer isso. Eu acho que ninguém tem que dizer a mim que eu sou corresponsável pela segurança. Eu acho que essa corresponsabilidade vai até o ponto de eu fechar meu carro. Só se eu deixá-lo aberto, com a chave no contato, o motor ligado, o tanque cheio, acho que eu, sei lá, acho que eu estou exagerando um pouco. Mas se eu trancar meu carro, eu quero encontrá-lo. Eu não quero ter o direito de fazer uma porcaria de um boletim de ocorrência. No meu caso, sem seguro, não vai servir para absolutamente nada. Ou, o máximo para eu guardar de lembrança, eu tenho. Se procurarem, nunca mais esquecer dessa placa. Delta Lima 4369. DL 4369. À época, um lindo Fuscão, 1600, furtado lá no centro de São Paulo. Só ficou a lembrança e o boletim de ocorrência. Só. Tive que comprar outro. Graças a Deus, pude comprar. Essa redação foi uma construção política, uma conquista, na verdade, porque coisa pior viria. Mantiveram as guardas municipais, mas também mantiveram essa visão dicotomizada de polícia. Aí eu chamo a atenção de cada um dos que militam lá do direito para prestar atenção nos benditos parágrafos únicos. Geralmente neles há coisas muito preciosas, por isso eles são únicos. Eles não são um parágrafo qualquer, são parágrafos únicos. E o parágrafo único do artigo 4º do nosso Código de Processo Penal, ele vai começar a nos encaminhar para uma visão de que não há exclusividade no exercício de atividade policial alguma. Vejam, a polícia judiciária é exercida pelas autoridades policiais, no território de suas respectivas circunscrições, e está por fim, vejam que não deve ser confundida a expressão polícia judiciária com uma das atividades de polícia judiciária, não é a única, que é a apuração das infrações penais e sua autoria. Mas diz o parágrafo único, a competência definida nesse artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem, por lei, seja cometida a mesma função. Eu tenho certeza que na hora que o Major Tasca for fazer a sua apresentação, isso vai acoplar, esse parágrafo 4º há de se acoplar com a tese que ele há de sustentar com os senhores e com as senhoras. Aqui eu trago uma pesquisa que fiz em 2008. Né? Passei um bom tempo, um ano, pesquisando, sinceramente pesquisando, todos os códigos de processo penal dos grandes países da Europa. Preferi me fixar na Europa e ler alguma coisa a respeito dos Estados Unidos, que são uma realidade jurídica totalmente à parte, bem diferente. E, a partir disso, eu traço essa conclusão. Essa dicotomia polícia judiciária e polícia administrativa, ela vai nascer na França, por conta da própria Revolução Francesa, e da adoção subsequente de um modelo de contencioso administrativo. Um contencioso administrativo que faz existir tribunais administrativos, de um lado, e tribunais judiciais, de outro.
Os tribunais administrativos, todos trabalhando sob a força de normas de natureza administrativa. Portanto, eu tenho uma estrutura normativa própria, administrativa. Eu tenho uma estrutura judicante própria, exclusivamente administrativa. E eu preciso ter um longa-manos disso. E aí vem a expressão polícia administrativa. Eu fiquei 32 anos e meio na polícia militar e não consegui ainda convencer os meus amigos. Eu sei que é um assunto chato demais, mas confesso que me cansei de não ter, talvez, deles sequer atenção, no sentido acadêmico, intelectual, a abertura de mentes para pensar isso. E pensar o que isso faz revitalizar a nossa forma de encarar uma questão cotidiana, que é a segurança pública. É para isso que serve pesquisa. Pesquisa é para você se perceber, encontrar preciosidades, encontrar novos pensamentos e, a partir deles, mudar a realidade, tentar resolver problemas. Essa é a grande questão da ciência. Então, vejam, essa é a origem. Ora, a quem a França influenciou? Portugal. Quem é Portugal? É o país que nos colonizou. Acho que fica bem evidente porque nós temos um modelo até hoje pensado, pouco pensado. Geralmente é que não havia internet, mas a gente já antes tinha o Ctrl+C, Ctrl+V dos grandes autores que reproduziam ipsis literis o que os seus antepassados diziam, sem refletir. Isso não é o mal da meninada moderna, que nós, professores, reclamamos que recorrem ao Google, copia, cola e coloca no trabalho. Não, isso era um mal nosso também. Pesquisa em direito geralmente é pífia. Não se reflete, se copia. E como se citam autores de renome, dá-se a impressão que essa pesquisa é de peso. Não, na verdade é um ato de compilação, exaustivo talvez, mas não reflexivo. E isso não é fazer ciência. É a partir daí que Portugal adota o mesmo modelo que tem até hoje. O tribunal ainda tem a sua jurisdição administrativa, os seus tribunais administrativos e o seu tribunal judicial, cuidando das questões de natureza penal e civil. Por isso, ainda lá vale sustentar a existência de um ramo de polícia, no sentido amplo da palavra, não no sentido polícia uniformizada, mas no sentido de polícia como ente estatal incumbido de fiscalizar. Essa polícia administrativa que opera sob as normas do direito administrativo como um longa-manos dos tribunais administrativos, enquanto a outra polícia, a judiciária, trabalha sob normas processuais, penais, longa-manos que é da jurisdição não contenciosa, não administrativa, aquilo que lá na Europa eles chamam de jurisdição civil, que não se confunde com civil versus penal. Se a gente percebe isso, a gente começa a perceber a disfuncionalidade do modelo brasileiro e por que ele foi criado. É dessa origem. Foi uma reprodução de França para Portugal, de Portugal para Brasil, só que no meio do caminho nós mudamos. Não adotamos, apesar de uma única tentativa na história constitucional, não adotamos um modelo de contencioso administrativo, de jurisdição administrativa. E a gente fica reproduzindo como se fôssemos papagaios. Polícia administrativa, polícia preventiva, polícia fardada, polícia militar. Polícia judiciária, polícia repressiva. Processo penal. Agora, a realidade é essa. Aquela viatura que está ali fora, se acontecer um assalto ali, ela vai agir. E tem que agir. E a gente espera que ela haja. Ela deveria fechar os olhos para isso. Quando muito, ela poderia autuar administrativamente o assaltante, porque parou o veículo usado no roubo em local proibido. Mas pode continuar roubando, tá? Porque crime é com a outra polícia. Não é isso que a gente aprende em faculdade? Na literalidade da doutrina? Ora, se uma é administrativa, cuido das questões administrativas. Se uma é judiciária, repressiva, ela que cuide. Mas é saudável mentalmente dizer isso? Certamente não. A ideia é de que a gente vença esse modelo. Polícia judiciária não é um órgão, mas é uma atividade de gênero, do qual espécie é a apuração de infrações penais. Não é privativa, no caso concreto brasileiro, da Polícia Civil, a atividade de Polícia Judiciária em sua espécie, apuração de infrações penais. Já que os militares, federais e estaduais, por disposição constitucional reflexa, e a Polícia Federal, com ela, concorrem. Ou alguém desconhece o que diz a Constituição em relação à Polícia Federal?
que ela também incumbe, aí sim com exclusividade, porque é a única polícia que exerce investigação no âmbito federal. É a Polícia Federal, já que a Polícia Ferroviária Federal e Rodoviária Federal tem caráter eminentemente de polícia patrimonial e de fiscalização de trânsito, respectivamente. Aqui, eu vou simplesmente fazer algumas menções daquilo que talvez seja conhecido de muitos, que certamente talvez outros digam até, vindo em abono daquilo que o professor Luiz Fábio Gomes disse, né? Só no Brasil existe esse modelo de polícia. A Europa toda é diferente. A exceção, e isso é fruto de uma construção histórica, mas o que a gente vai ver aqui, e eu gostaria de trazer à discussão, são duas propostas que vêm a reboque mais recente para tentar solucionar a grave questão de segurança pública e não operam na área de educação. A chamada PEC 21, que é do senador Tasso Gereissati, PSDB, que praticamente nos traz o primeiro texto normativo, no sentido ainda embrionário, porque projeto, né, proposta de emenda à Constituição, que vai falar de um tal ciclo completo. Se vocês pesquisarem na área jurídica, pouco encontrarão de referência a essa expressão. Até porque ela é uma expressão em construção. O que se tem é uma vaga noção do que seja. Polícia de ciclo completo, em síntese, seria nós termos talvez até o mesmo modelo que temos aqui hoje, uma polícia militar e uma polícia civil, porém, ambas podendo atuar tanto na prevenção, essa viatura está parada ali, espera-se que, se tiver um policial ao lado, ao menos nesse quarteirão, marginal algum pratique crime. Portanto, há uma ação reflexa de prevenção. Mas espera-se que, se acontecer um crime, policial haja. Mas ele não haja e leve para outro órgão policial em seguida. Que ele haja por completo, o ciclo completo. Quando o Major Tasca, em breve, começar a falar para vocês sobre a experiência de Santa Catarina, no registro de termos circunstanciados, aquele mini inquérito policial que veio com a Lei 9.099, a contragosto de muita gente, diga-se de passagem, e isso lá faz, em Santa Catarina, já fez aqui o Estado de São Paulo, também a Polícia Militar, o termo circunstanciado é, na verdade, a essência embrionária do que nós vamos conceber como ciclo completo. É o policial militar chegando, vendo uma situação qualquer, uma ameaça, vendo um crime de dano, sendo acionado num caso de acidente de trânsito sem vítima, uma lesão corporal culposa, registrando o termo circunstanciado e enviando isso para o judiciário, sem perder tempo em delegacia, e eu diria mais, sem tomar o tempo da delegacia. Que hoje em dia, me perdoem, gasta considerável parte dos seus recursos, esforços e tempo fazendo essa coisa obscena que é o boletim de ocorrência. Só. E entregando intimação para alguém chegar na delegacia prestar depoimento. A ideia do ciclo completo, que acontece em toda a Europa, em toda a América Latina, rompe com essa lógica. A lógica é que ambas polícias possam, obviamente capacitadas, e não numa necessária mudança de leis, mas sim numa revisão de paradigmas, de formas de encarar, forma de enxergar a lei, a norma posta. É, portanto, de Tasso Gereissati que vem, nesse nível, a ideia de ciclo completo, ou pelo menos a citação normativa de ciclo completo. Mais recentemente, em 2013, o que a gente vai ver é a proposta do Lindenberg Farias, PT do Rio de Janeiro, propondo a desconstitucionalização das polícias. Então, os estados é que criariam suas polícias da forma que bem entendessem. É uma proposta que, se vocês forem ver um pouco mais a fundo, é óbvio que aqui o objetivo de qualquer conferência é jogar questões à reflexão e tentar despertar para essa reflexão, mas se vocês pegarem isso, vocês verão que não se passa de um mero ensaio. A tentativa de mudar. E o argumento é de que o Brasil é tão grande e tem tantas realidades sociais, regionais, que um modelo único é absolutamente inadmissível aqui.
Esse é o grande argumento de Lindenberg. Brincar com algo que a todo dia nos faz sofrer, que são crimes, que são mortes. Aqui é uma mera menção de mais uma tentativa monstruosa e que tem a ver com essa dicotomia polícia militar, polícia civil, que é a grotesca criatura chamada Força Nacional. Quem diz isso é exatamente o Luiz Eduardo Soares. Em entrevista dada a Eduardo Nomura, ele diz que a ideia surge exatamente quando ele era secretário nacional de Segurança Pública, no início da gestão Lula, mas o que se pretendia é criar um grupo de elite de investigação de crime organizado. Mas certamente ele percebeu que isso encontraria uma barreira gigantesca na questão de constitucionalidade, já que a atribuição exclusiva para a apuração dessas infrações, em nível nacional, é da Polícia Federal. E aí, o jeitinho brasileiro e o populismo dos nossos políticos e a falta de vontade das nossas elites intelectuais e políticas de encarar a questão da segurança pública como uma pauta, não só nos 3 meses de campanha, mas como uma pauta de Estado e não puramente de governo, fez com que Márcio Tomás Bastos, ministro da Justiça então, aquele que já fez uma série de estragos do Código Penal na condição de ministro, Márcio Tomás Bastos cria a Força Nacional como esse monstrengo que hoje existe, uma tropa dentro de um mecanismo de cooperação entre Estados, um pacto, portanto, faz por meio de um decreto. Esse decreto, supostamente, já que ninguém vai ler decreto algum, e nem lei, a gente lê, esse decreto, supostamente, ele dá vida a uma lei. A Lei 10.201, de 2001. Só que essa lei, como eu coloco ali no texto, tem um objeto absolutamente diverso. Ela trata do Fundo Nacional de Segurança Pública. Tem nada a ver com a criação de um outro órgão de segurança pública, ou de uma agência interestadual de controle social. Mas esse é o ministro da Justiça. O que a gente vai ver aqui é mais um golpe na mudança desses paradigmas. Quem é Calmon Filho, Petrônio Calmon Filho? Petrônio Calmon Filho é membro do Ministério Público Federal, ele é procurador da República e participou da comissão de juristas presidida pela Ada Pellegrini no ano de 2001. Fizeram um trabalho maravilhoso que foi dividido em 7 projetos, todos seguiram andamento, à exceção de um, aquele que pretendia mudar exatamente o modelo policial. Pelo projeto da Ada Pellegrini, o inquérito policial seria reduzido a um relatório, que deveria ser concluído em 20 dias, sem a necessidade desse modelo judicialiforme que se vê hoje. Esse modelo que faz com que a polícia faça um pré-trabalho daquilo que vai ser totalmente refeito no judiciário e lá, sob o crivo do contraditório. Mas isso não é só um costume da polícia. Esse é um costume também do Ministério Público, que se satisfaz recebendo o prato praticamente pronto e, quando muito, se coloca no poder de devolver os autos à delegacia para complementação de diligências ou correção de alguma fase de investigação. O Ministério Público aqui no Brasil, ele não quer ter um papel como tem na Europa, que é um papel de proximidade real e até, em alguns casos, em alguns países, de uma chefia operacional da polícia. Porque ele é o destinatário da apuração penal. É ele quem vai manejar as informações dentro do processo penal. Aqui é confortável você simplesmente dar cotas. Devolver o trabalho para a polícia como se a polícia fosse o seu longa-manos subserviente. E aí o que se estabelece são esses grandes conflitos corporativos. Não é isso que se pretende. Aqui o que a gente traz é a realidade da conferência, da fajuta Conferência Nacional de Segurança Pública de 2009. Em 2009, o governo federal gastou, numa das suas quase 50 conferências, na era Lula, quase 50 conferências, envolvendo uma legião, um exército de trabalhadores, um exército de pessoas participando de conferências, tudo às custas do governo, e um trabalho de altíssimo padrão, imagino, portanto, tanto de recurso que foi despendido nisso, e recurso público,
Mas o que se viu foi, no nosso ponto aqui debatido, ciclo completo de polícia. Foi exatamente uma das diretrizes mais votadas. De todos os conferencistas, quase metade optaram pela mudança do modelo, para que nós tivéssemos várias agências policiais, mas todas elas dentro desse conceito novo de um ciclo completo de polícia. Não fazer um retrabalho uma polícia da outra. Uma polícia completar do primeiro ao último estágio, do momento em que acontece a infração penal até a condução desses dados ao Poder Judiciário, sem que houvesse a intermediação de uma e outra. Mesmo assim, vejam que o que nós tivemos dentro dos embates corporativistas que aconteceram e que foram legítimos naquela conferência, olha que coisa absurda, a negação ao ciclo completo. Se de um lado uma diretriz aprova, de outro lado outra diretriz desaprova. Talvez o único dado que vale aí é perceber a proporção de aprovação versus a menor proporção de desaprovação. Essa é uma pesquisa feita agora com todos, não são os princípios, mas com todos os conferencistas em 2009. E ela vai mostrar como é que pouco os órgãos policiais pensam em mudar. Diferente daquilo que nós vimos. A grande mudança, na verdade, que acontece é aqui. Nessa fatia da categoria policial, os praças da PM, a pesquisa dentre aqueles participantes, já não era pesquisa por amostragem, eram os conferencistas, como se nós pegássemos vocês aqui e fizéssemos estes questionamentos. A massa dizia, sim, nós queremos uma polícia única e desmilitarizada. Essa vai mostrar, voltando ao ciclo completo, o resultado de um trabalho que nós fizemos junto aos membros do Conselho Nacional de Segurança Pública. A maioria optando pelo modelo de ciclo completo. Em relação à unificação, o que a gente vai ver aqui são posturas do ex-secretário nacional de Segurança Pública, Ricardo Brizola Balestreri. Ele fala em fazer das polícias militares instituições de ciclo completo. Ele diz mais, ele fala de trazer as polícias civis para o Poder Judiciário, como se fossem juízes de instrução, e ele rebate frontalmente a tese de unificação, dizendo que a unificação ela pode levar à criação de uma monstruosidade institucional só presente em estados ditatoriais. Questão da desmilitarização, o Ricardo Balestreri ele reputa que é reflexo de algumas distorções no trato com as camadas inferiores, digo isso em relação aos cargos, desmandos, mas o principal ponto em que ele analisa é de que a busca pela desmilitarização dentro das corporações é resultante de uma falta de espaço de diálogo, principalmente entre a massa de policiais e o governo para se discutir questões de direitos sociais. E nessas questões de direitos sociais, principalmente a questão salarial, que sempre é a que mais aperta. Talvez alguns de vocês tenham lido, mas Jamil Chad, recentemente, em 2012, isso foi bastante divulgado, publicou, sob o argumento de que fere a Constituição, o Brasil rejeitou nessa terça-feira, 18, a proposta apresentada nas Organizações das Nações Unidas para acabar com a Polícia Militar. Então, assim foi veiculada a matéria, isso foi bastante comentado no momento da publicação. Isso é o que foi dito, e exatamente pelo representante da Dinamarca. A abolição do quê? Militar policy? Não. Da separação, de um sistema de separação. É exatamente a dicotomia que era condenada pelo representante da Dinamarca. E aí, eu faço uma comparação bastante simples que acaba realçando aquilo que o professor Luiz Flávio Gomes disse. O que é a Dinamarca? A Dinamarca, ela é uma porção de terra 6 vezes menor do que o estado de São Paulo, eu não estou falando de Brasil,
uma população 7 vezes menor do que a nossa, ela trabalha com um efetivo 8 vezes menor de polícias, e o nosso não é um grande efetivo, se pensarmos em comparação com a população, e ela trabalha com um universo de ocorrências que é totalmente discrepante daquele com o qual nós trabalhamos, fruto de toda uma realidade histórica, política, que resulta. Aquilo é Dinamarca, aqui é Brasil. A gente pode até copiar os modelos, mas pensar Dinamarca exatamente como se pensa o Brasil, talvez seja um exagero. Aqui, Marcos Rolim, também um estudioso na área, ele vai falar daquilo que outros autores dizem, chamado isomorfismo mimético, ou seja, as instituições tentam se assemelhar com outras. Então, de um lado, as polícias militares saem em busca de rituais militares, querem se mostrar como forças militares, faca na caveira, tropa de elite, BOPE, pede para sair, porque isso faz parte da estética, quando na verdade não é uma estética policial, isso sim é uma estética militar, enquanto as polícias civis tentam se assemelhar a estruturas do poder judiciário. E nenhuma nem outra parece que tem orgulho de ser aquilo que é o substantivo da expressão polícia militar, polícia civil. A palavra que deveria ser principal deveria ser polícia. Nem ser judiciária e nem ser militar. Mas é que nesse país, ser policial não é tão glamouroso. Nesse país, ser das carreiras jurídicas significa, e isso é um raciocínio inteligente, significa mais prerrogativas e mais salário. E todo mundo quer, e é legítimo querer, respeito pelo salário e pelas prerrogativas. Nesse país, infelizmente, nós nos envergonhamos, às vezes, de sermos policiais. Enquanto a gente pensa nisso, e enquanto a gente segue nesse mesmo sentido, a segurança permanece, resultando na mesma insegurança que se observa e se reclama dia após dia. Eu vou seguir adiante e deixar com os meus agradecimentos e com o meu pedido de desculpas por ter passado alguma parte do tempo, deixar essa fase de Thomas Kuhn. A emergência das novas teorias geralmente é precedida por um período de insegurança profissional pronunciada, pois exige a destruição em larga escala de paradigmas e grandes alterações dos problemas e técnicas da ciência normal. Thomas Kuhn, na estrutura das revoluções científicas, ele vai falar que existe uma ciência ordinária, essa que vocês aprendem na faculdade dia após dia, essa que eu ensino dia após dia. Mas há um momento em que deve surgir um espaço para a chamada ciência extraordinária. E essa ciência extraordinária é que desconstrói modelos arquétipos já ultrapassados e formata modelos com base numa perspectiva de melhoras. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos.